Os russos estão surtando porque a Rússia não controla mais seu próprio espaço aéreo. Drones ucranianos estão voando profundamente para dentro das cidades russas e destruindo o que quiserem. Os russos estão cansados desta guerra e estão se voltando contra o governo. Há apenas alguns dias, tivemos drones ucranianos entrando em Moscou e fechando os maiores aeroportos da Rússia por 24 horas. Os passageiros que ficaram presos no aeroporto não estavam muito felizes. Ouça você mesmo. Não há informação. Não podemos trocar bilhetes. Perdi 3 bilhetes de Istambul para Veneza. Agora eles estão cobrando $980 a mais por bilhete. Deveria haver um mínimo de respeito. Tenho um cartão ouro da Aeroflot há 23 anos. Forneça informações oficiais. Qual o tempo de espera? Estamos parados aqui há 12 horas. As crianças não receberam nenhum tipo de assistência no hotel. Nada está funcionando lá em cima. Os balcões de informações só nos dizem para nos perdermos. Recentemente, a Ucrânia lançou mais de 200 drones contra a Rússia, tendo como principal alvo a capital, Moscou. Por causa disso, mais de 100 voos foram cancelados, e o maior aeroporto da Rússia foi fechado 10 vezes em apenas 24 horas. Isso lembrou muitos russos do que aconteceu no mês passado, quando mais de 60 mil passageiros ficaram presos em aeroportos por todo o país por causa de um ataque de drones ucranianos. O objetivo dos ucranianos com esses ataques de drones é simples. Primeiro, fazer os russos sentirem o dano, sentirem a guerra em casa. E segundo, mirar na logística da máquina de guerra russa. Por isso, eles visam ferrovias, postos militares e fábricas que apoiam a guerra russa. Aqui está o clipe de drones ucranianos atingindo um centro ferroviário na região de Rostov. Mostrar esses clipes no YouTube é arriscado, pois não são amigáveis para anunciantes e o vídeo pode ser restrito. É por isso que, se você puder nos ajudar em nossa missão de levar a equipe para cada vez mais pessoas, clicando no botão de curtir e se inscrever abaixo, realmente faz a diferença. Outro aspecto dos ataques de drones que muitos esquecem é que a Rússia está usando seus próprios foguetes para derrubá-los. Mas, infelizmente, os destroços têm que cair em algum lugar. Acabamos de receber um clipe chocante de um prédio de apartamentos sendo destruído por um foguete russo que foi lançado para derrubar um drone. Vamos assistir juntos. Este ataque de drone foi realmente um choque para os russos em todos os níveis. Os cidadãos estão em pânico, os soldados estavam em pânico e, claro, os passageiros que estavam presos no aeroporto. Estimativas russas indicam que pelo menos 200 mil pessoas estavam presas no aeroporto durante os ataques, embora números exatos não estejam disponíveis. Isso é aproximadamente 1 em cada 10 russos que viaja de avião. Agora, isso é definitivamente preocupante para Putin. Mas o que o preocupa ainda mais é o fato de que os ataques ucranianos continuam crescendo e se aprofundando cada vez mais. Antes dessa administração, a Ucrânia tinha restrições sobre quais armas poderia usar e onde poderia usá-las.
Eles não tinham permissão para atacar profundamente dentro da Rússia, nem perseguir oficiais do regime russo. Isso está mudando desde que o presidente Trump percebeu que a Rússia não está realmente buscando a paz. Na verdade, houve relatos de que o presidente Trump está pedindo à Ucrânia para atacar a Rússia com mais força e mais profundamente em seu território. Zelensky afirmou que, com as armas necessárias, eles poderiam atender às demandas. Apesar da Casa Branca negar os relatórios, o que importa é que Putin está paranoico agora. E ele agora sabe que não há ninguém do lado americano tentando controlar a Ucrânia. Isso implica que a Ucrânia atacará o Kremlin se tiver capacidade para tal. Se a Ucrânia tiver capacidade de atacar dentro da Rússia e ir atrás de funcionários russos, ela o fará. Eles têm muito mais liberdade de ação agora do que jamais tiveram desde que esta guerra começou. E isso é algo que Putin não pode se permitir. No entanto, ele não tem ninguém para culpar além de si mesmo pela posição em que se encontra. Pare até que alguém o faça parar. Então Trump tem sido duro com o Irã, que é incrivelmente perigoso, mas eles estão em um estado enfraquecido. Putin, sua hora está chegando. Sabe, Donald Trump é o Scott Shuffler da política americana e da diplomacia estrangeira, e ele está prestes a dar uma surra em você. O que vai acontecer aqui é que Trump vai impor tarifas sobre as pessoas que compram petróleo russo. China, Índia e Brasil, esses 3 países compram cerca de 80% do petróleo russo barato. Isso mantém a máquina de guerra de Putin em operação. Então, o presidente Trump vai impor uma tarifa de 100% sobre todos esses países, punindo-os por ajudar Putin. Putin pode resistir às sanções. Ele não se importa com os soldados russos. Mas a China, a Índia e o Brasil estão prestes a enfrentar uma escolha entre a economia americana ou ajudar Putin. Mas é importante lembrar que a Rússia ainda tem um prazo de 50 dias, que do ponto de vista da Rússia, não é realmente um prazo, mas uma permissão para aumentar a intensidade. Os russos planejam conquistar o máximo de território possível nos próximos 50 dias, antes que as sanções secundárias entrem em vigor. E além disso, eles querem basicamente infligir o máximo de dano possível aos cidadãos ucranianos e à infraestrutura crítica ucraniana, porque Putin realmente acredita que ele pode bombardear os cidadãos ucranianos até a rendição. A mentalidade russa pode ser facilmente percebida ao assistirmos à televisão estatal do país. A televisão estatal recebe os pontos de discussão diretamente do Kremlin, por isso a chamamos de televisão Kremlin. Vamos assistir a este clipe. Durante esses 50 dias, o que podemos fazer para persuadir a Ucrânia a concluir um acordo de paz em termos que atendam aos objetivos, princípios e metas da operação militar especial? Podemos lançar ataques massivos contra a infraestrutura crítica da Ucrânia. Reforço que isso se refere sobretudo a instalações de geração de energia. Por exemplo, qualquer caça de linha de frente russo usando mísseis de cruzeiro de nova geração, KH-69S furtivos, é capaz de atingir e destruir com precisão qualquer usina termoelétrica, refinaria de petróleo ou depósito de combustível em um primeiro ataque sem atrair a atenção da inteligência inimiga. Enfraquecer o potencial do sistema de estabilidade traseira das Forças Armadas da Ucrânia forçará a Ucrânia a aceitar os termos da Rússia. É necessário maximizar a intensidade dos ataques russos, que atualmente são abrangentes e em grande escala. Mas, em geral, enfatizo mais uma vez, para alcançar os objetivos da Operação Militar Especial, as instalações de geração de energia ucranianas, refinarias de petróleo e depósitos de combustível em uma situação de operações de combate reais são alvos militares legítimos para destruição. Não há restrições para atacá-los, nem pode haver. A este respeito, repito mais uma vez que, com base na experiência do uso combativo das forças da OTAN na operação contra a Iugoslávia em 1999 e na ampliação dessa abordagem. Vamos pausar para os comerciais. O sucesso está ao nosso alcance. De fato, a Rússia está ficando tão desesperada que agora está usando napalm em seus drones Shahid, e os ataques estão se tornando cada vez mais brutais. Os ocupantes estão aprimorando drones mortais, agora equipando-os com ogivas cheias de líquido incendiário semelhante ao napalm. Isso foi revelado pelo especialista em guerra eletrônica Flash em uma entrevista para a Rádio Liberdade. Um líquido semelhante ao napalm foi encontrado recentemente na ogiva de Shahid. Ele se espalha e queima até na areia. Isso é terrorismo direcionado.
Quando uma cidade é atingida por uma ogiva dessas que incendeia tudo ao redor e não pode ser apagada, bem, não estamos vivendo nas selvas do Vietnã. São cidades com milhões de habitantes, e eles estão usando isso contra civis. Uma coisa é quando um explosivo potente atinge uma fábrica. É diferente quando prédios de 5 andares são encharcados em líquido inflamável e todo o quarteirão pega fogo. Mas sabemos melhor do que esperar que os russos sigam as regras da guerra. A Rússia está transformando drones em ferramentas de incêndio, incendiando cidades metodicamente. Como vocês acabaram de ouvir, isso é ilegal. De acordo com o Protocolo 3 de 1980, Convenção dos Estados Unidos sobre certas armas convencionais, da qual a Rússia faz parte, proíbe-se o uso de armas incendiárias contra populações civis e proíbe ataques a alvos militares localizados dentro de populações civis. Agora, a Rússia assinou, mas isso não significa que está seguindo, porque no final do dia, os russos não veem os ucranianos como humanos. Bem, na verdade, eu não acho que Putin veja os russos como humanos, mas isso não vem ao caso. De qualquer forma, uma das investigações mais loucas que tenho feito recentemente é analisar como os americanos estão sendo enganados pela propaganda russa. Porque temos algumas pessoas deixando os Estados Unidos, o melhor país do mundo, e se mudando para a Rússia porque acham que é um lugar melhor. Agora, já cobrimos a família Huffman, uma família de youtubers que acabou de se mudar para a Rússia e depois foi jogada na linha de frente como bucha de canhão. Antes de prosseguirmos com novos detalhes, gostaria de falar brevemente sobre Francine Villa, que deixou os Estados Unidos da América por considerá-lo um país racista. E então, ela se mudou para a Rússia para evitar o racismo, mas as coisas não saíram como planejado. Aqui está um clipe. Em um vídeo comovente, Francine alega que ela e seu bebê sofreram um ataque brutal de vizinhos racistas em Moscou. Ela detalhou o suposto ataque no Instagram. O ataque ter acontecido em sua terra natal torna o golpe ainda mais doloroso. Villa já havia mencionado sua mudança no documentário de 2020 De Volta à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, exibido no canal estatal russo RTE. Villa contou que seu bisavô, George Tynes, natural de Virgínia, foi agricultor depois de se mudar para a União Soviética nos anos 1930. Hoje, a maioria de sua família ainda reside lá, mas quando jovem, mudou-se com a mãe para os Estados Unidos da América. Foi lá que ela passou a maior parte de sua vida, até passar por uma experiência que ela descreveu como traumatizante com a polícia. No documentário, ela explicou que procurou a polícia por ajuda durante uma emergência, mas eles se voltaram contra ela, jogando-a no chão. Foi então que ela decidiu que era hora de partir. Em 2019, ela explicou assim: "Decidi me mudar para a Rússia porque queria deixar um país onde enfrentava discriminação." Após um ano vivendo em Moscou, ela disse à RT Citação: "Me sinto livre vivendo na Rússia porque na Rússia, não importa a hora, eu posso sair e estou segura." 5 anos depois, isso se revelou uma fantasia. Após o suposto ataque, Villa foi ao Instagram com sangue no rosto, dizendo que um casal em seu prédio a agrediu com socos enquanto estava com seu filho de 2 anos e gritou insultos raciais em russo. Compartilhei esse clipe porque o New York Post o cobriu, e a cobertura deles obteve 20 milhões de visualizações no Twitter. Isso significa que os russos são muito ruins em relação ao mundo aprender sobre a verdadeira natureza da sociedade russa. Agora, é aqui que eu quero ter cuidado porque sinto que estou cometendo esse erro e vejo outras pessoas cometendo esse erro. Claro, queremos criticar o regime russo, mas não queremos vilanizar o povo russo. Apesar de algumas maçãs podres, vemos pessoas protestando contra a guerra e sendo presas. Essa é uma das principais razões pelas quais poucas pessoas na Rússia se manifestam contra a guerra, mesmo discordando dela. Porque no final do dia, a sociedade russa não é como a sociedade ocidental. Não é como aqui nos Estados Unidos. Na Rússia, as pessoas não têm liberdade de expressão de fato, apesar de fazer parte da Constituição escrita após a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas enfim, tudo isso para dizer que há muitos americanos que estão caindo na propaganda russa que pinta a Rússia como um ótimo lugar, quando na realidade, realmente não é. Eles estão se mudando para a Rússia e aprendendo da forma mais dura que erraram. Mas eu não acho que o povo russo seja o culpado por isso, mas sim o governo russo.
A segunda história que temos é de alguém aqui do Texas, que deixou sua vida e levou sua família para a Rússia. Após se alistar no exército, ele foi enviado diretamente para a linha de frente. O que é mais surpreendente em toda essa situação é o fato de que, quando ele se alistou no exército, foi prometido que ele não seria enviado para a linha de frente, mas então ele foi enviado para a linha de frente, como foi confirmado pela própria esposa, em um vídeo que ela agora deletou do YouTube. Vocês podem imaginar o que fez ela deletar esse vídeo. Estou supondo que alguns agentes do Serviço Federal de Segurança a visitaram. Mas aqui está o clipe agora deletado que compartilha muitos detalhes que temos coberto neste canal. Os soldados russos estão sendo enganados, pois não recebem treinamento adequado. Eles estão sendo atraídos para o exército usando bônus falsos que nunca recebem. Vamos assistir a este clipe. Mas parece que ele está recebendo mais uma semana de treinamento e se aproximando das linhas de frente. E então eles vão colocá-lo na linha de frente. Então todos nós estamos rezando muito para que ele possa realmente ser utilizado por suas habilidades e não apenas ser colocado como um lutador. Ele se inscreveu em Nizhny para receber menos dinheiro porque lhe disseram que teriam mais controle. No início, eles estavam tentando solicitar que ele pudesse ser mais como um repórter de notícias, mas como no exército e sendo capaz de apenas relatar o que está acontecendo. E apenas ser capaz de contar ao mundo o que está acontecendo do seu ponto de vista e o que ele está vendo. E isso foi negado. Então, após a espera por tudo isso, eles então disseram que seriam capazes de colocá-lo em um batalhão de reparos por causa de seus mais de 10 anos de experiência em soldagem. Então, ele realmente seria capaz de fazer isso e teria o controle para estar em um ambiente mais seguro. Mas não parece que isso está acontecendo. E a unidade de estrangeiros ainda está sendo ensinada em russo. E ele não entende muito bem o russo. Então ele está meio que lutando um pouco com isso e não está realmente recebendo nenhum treinamento, porque infelizmente quando você é ensinado em um idioma diferente e você não entende o idioma, como você está realmente sendo ensinado, você não está. Então, infelizmente, ele sente como se estivesse sendo jogado aos lobos agora. Então, após ouvir uma história como essa, comecei a pesquisar mais sobre por que os americanos estão caindo nessa propaganda. E para minha surpresa, existem muitos texanos aqui neste estado que acreditam profundamente na propaganda russa. E além disso, tivemos muitos texanos deixando este estado e se mudando para a Rússia. Honestamente, isso não fazia sentido para mim porque o argumento do valor tradicional simplesmente não se sustenta se você fizer 1 minuto de pesquisa. Quando este país foi fundado, a primeira emenda na Declaração de Direitos é a liberdade de expressão. A Rússia não tem isso. Se você busca valores tradicionais, saberia disso de imediato. Mas felizmente, eu encontrei este artigo de Natalie Ikhnova. Recomendo fortemente que leiam tudo isso, pois explica por que a família Hoffman se mudou. Mas eu achei essa parte interessante. Aparentemente, há um empresário e um americano que está vivendo na Rússia, e que agora é um cidadão russo, então eu acho que ex-americano, que está lucrando muito convencendo americanos a se mudarem para a Rússia. Veja, a Rússia tem esse projeto chamado Vila Americana. E é um projeto que visa ajudar os russos a se reassentarem na Rússia. E tem sido muito lucrativo para os envolvidos por 2 motivos. O rublo russo é fraco, então ajuda que os americanos estejam trazendo os dólares necessários para o comércio e outras atividades na Rússia. Além disso, o dólar se converte em muito mais moeda local. Então, quem quer que esteja vendendo casas para americanos ou algo assim, eles lucram muito mais. Ainda não compreendo totalmente o nível de lucratividade e o valor que ele está recebendo. Vale a pena o esforço de tentar convencer os americanos a se mudarem? Mas, no final do dia, parece ser muito mais lucrativo do que mirar em qualquer outro país. Porque, de acordo com este artigo, a família Hoffman vendeu sua casa por cerca de $150 mil no ano passado.
Não sabemos exatamente quanto eles conseguiram em Kiev. Podem ter tido um empréstimo bancário, então não significa necessariamente que mantiveram os 150 mil dólares. Suponhamos, porém, que eles tenham conseguido ficar com todo o dinheiro, o que duvido ser verdade. Mas se eles o mantiveram quando se mudaram para a Rússia, não tinham nenhum dinheiro. Por isso, o marido teve que se alistar no exército para ter uma renda, o que significa que alguém ficou com os 150 mil dólares. Provavelmente quem os convenceu a se mudar para a Rússia são os que lucraram com isso. Agora, 150 mil dólares é muito dinheiro, mesmo aqui. Mas na Rússia, provavelmente é um tipo diferente de dinheiro, especialmente com o rublo continuando a cair. Isso indica que os dólares estão adquirindo mais rublos diariamente. E isso significa que eles têm um grande incentivo para espalhar propaganda aqui nos Estados Unidos e convencer cada vez mais pessoas a se mudarem para a Rússia. Mesmo que signifique mentir aos cidadãos americanos para convencê-los a se mudar.